Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Teto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, o cacique Raoni recebeu a visita surpresa de Angelina Jolie, mas o que ficou em cartaz mesmo foi a crítica que ele direcionou a outra figura ilustre que o visitou, o presidente Lula, a quem ele passou o recado contra o petróleo e a destruição da Amazônia, o que levantou o seguinte debate: será que as grandes obras na Amazônia são necessárias apesar do impacto ambiental? E mais, será que essas grandes obras são capazes de reverter a popularidade de Lula? A gente vai conversar sobre isso hoje, agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, e antes de mais nada, como sempre, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Tudo bem, Marina? Olá, pessoal. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Eu já volto com a Marina e com a Giovana, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Seja o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas, onde a gente tenta tratar de temas difíceis, mas de uma maneira mais leve para ninguém entrar em desespero. Outra coisa que impede a gente de entrar em desespero é seu apoio. Então, se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, nos dê 5 estrelas. Se estiver nos assistindo no YouTube, deixa um comentário legal aí pra gente. Agora que eu já passei o nosso chapéu e fiz aí os nossos apelos, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, gente, vamos começar então o primeiro bloco aí com o Fim do Mundo em ritmo de celebridades, eu diria, né? A gente vai ver agora um trecho do programa Hora da Fofoca, da TV Gazeta, e a voz que vocês vão escutar agora é do jornalista Tiago Rocha. Vamos ver. Até agora não se sabe o que a Angelina Jolie veio fazer no Brasil. Primeiro, ela foi visitar uma tribo indígena que não estava programada. Você vê quando o artista quer vir ao nosso país, ele consegue? É verdade. Ai, não, tem que passar ali, tem que passar acolá. Aí, ó, vocês estão vendo a Angelina Jolie aqui no nosso país. Ela foi visitar essa aldeia indígena. Olha lá. E ela tem um trabalho social muito, mas muito bacana e há um bocado de tempo. Nossa Senhora. Quem diria que teríamos a Hora da Fofoca no Bom Dia Fim do Mundo? Pois é, Giovana. E eu vou aproveitar para responder ao colega, né, que perguntou o que a Angelina Jolie veio fazer no Brasil. A Angelina Jolie disse que queria conhecer de perto a conexão dos povos indígenas com a floresta. E é isso que saiu na imprensa, mas eu não sei se ela conseguiu fazer esse conhecimento em uma imersão rapidíssima e de luxo como ela fez. Ela ficou hospedada em um lodge chique de uma dermatologista que também administra reservas privadas. E em uma delas fica essa pousada, que é uma reserva super bem preservada em Novo Progresso, no Pará, que é um dos municípios mais desmatados do país. Ou seja, ela teve uma visão bem diferente da realidade do município, que ficou conhecido nacionalmente pelo Dia do Fogo, em 2019, quando os fazendeiros atearam ali fogo na mata, lembra? Em torno da BR-163, né? Sim. E de lá, a Angelina foi para a aldeia Piaraçu, na TI Capoto Jarina, para visitar a maior liderança indígena internacionalmente falando, né? Que é o cacique Raoni, pajé e vovô dos Kayapó. Essa aldeia que aparece no vídeo, né, quando ela está cumprimentando as pessoas, é uma espécie de embaixada dos Kayapó, porque a aldeia Metuktiri, que é onde fica a casa do Raoni, ela é bem mais longe, bem menos acessível, né? E é nessa embaixada que o Raoni recebe celebridades e lideranças nacionais e internacionais preocupadas com a Amazônia desde os anos 1990. A Rewild, que é a ONG que trouxe a Angelina Jolie, que, como disse o colega, é uma militante por causas humanitárias e ambientais, foi fundada pelo Leonardo DiCaprio, outra celebridade de destaque na defesa da floresta e dos povos indígenas. É uma estratégia do movimento indígena, né? Essa relação com figuras de grande projeção internacional. O próprio Raoni conseguiu demarcar as terras do seu povo depois que a situação dos Kayapó ficou conhecida mundialmente através do
cantor Sting, do Police. Vocês lembram, né? Claro. Os mais velhos lembram. E certamente os indígenas contam com isso durante a COP30. Porque embora essas reuniões elas não tenham resultado prático, elas trazem visibilidade para a causa, né? Com certeza. Mas o Raoni também recebeu outra pessoa na mesma semana, muito importante. E essa, sim, tem poder para atender às reivindicações indígenas. O presidente Lula, né? Que, aliás, também se comprometeu com o cacique Raoni desde quando ele convidou o Raoni para subir a rampa com ele no dia da posse, né? Pois é, todo mundo lembra aí, né, dessa imagem emblemática ali, né, da posse do Lula lá com Raoni e outras figuras ali representantes da sociedade brasileira. Nesse caso, né, nessa visita, o que o Lula fez ao cacique Raoni, ele foi entregar a Medalha de Ordem Nacional do Mérito, que é a principal honraria do país, reconhecendo aí os trabalhos, né, do cacique em defesa dos povos indígenas. E quase que imediatamente, ao receber a medalha, né, provando o ponto aí da condecoração, o cacique Raoni fez uma crítica, né, levantando uma pauta justamente muito importante para os povos indígenas, né, Giovana? Exatamente. E o Raoni, eu acho que ele sabiamente cobrou o Lula no ponto que talvez seja o que mais está mobilizando, não só os povos indígenas, quanto os ambientalistas no Brasil hoje, que é em relação aos planos do governo de explorar petróleo na foz do Amazonas, né? Nesse encontro com o presidente, o Raoni deu um puxãozinho de orelha em Lula, bem peculiar, bem gentil, mas puxando a orelha. Ele fala na língua caiapó, mas foi traduzido assim, abre aspas. Estou sabendo que na foz do Amazonas o senhor está pensando no petróleo que tem debaixo do mar. Eu penso que não. Acho que não deveria pensar nisso, né? Porque essas coisas, na forma como estão, garantem que a gente tem um meio ambiente, a terra, com menos poluição, menos aquecimento, se referindo, claro, à floresta em pé, ao oceano preservado, né? Depois ele ainda complementou assim, abre aspas. Eu sou pajé também. Já tive contato com os espíritos, que sabem dos riscos que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir e destruir. Que podemos ter consequências muito grandes e não vamos conseguir parar. Esse foco do Raoni no petróleo faz sentido diante da enorme pressão que a gente tem visto que a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia estão fazendo sobre o IBAMA para que ele libere a licença de prospecção ali na foz. E o próprio Lula, na verdade, vem dando sinais um sinal atrás do outro de que ele também quer isso. E é o tema pelo qual ele vai mais ser cobrado por uma contradição com outra meta dele também, né, digamos assim, que é querer ser um líder climático global, por conta justamente da realização da COP30, que é a Conferência do Clima da ONU, que vai ser realizada no fim do ano em Belém. E essa, a gente já está percebendo que deve ser a briga que o Lula vai topar, comprar, ele vai seguir em frente com isso esse ano. Por parte dos indígenas, há uma preocupação, claro, com os impactos que um eventual vazamento de petróleo, por exemplo, poderia ter, né, se acontecesse em alto mar. E tem uma questão que é o seguinte, a Petrobras, por exemplo, tem alegado muito que ela está acostumada a explorar no oceano, porque ela explora o pré-sal, né, aqui no litoral do Sudeste. Só que a gente está falando de uma região muito diferente, que tem correntes marítimas fortíssimas. Porque, vamos pensar, né, não sei se todo mundo entende, mas Foz do Amazonas significa que é onde o maior rio em volume de água do mundo, deságua no Oceano Atlântico. Então, você imagina que a gente está falando de um turbilhão ali de água chegando naquela região, tanto que ela fica super turva, porque ela mexe com os sedimentos, e isso se estende ao longo de quilômetros, podendo sim, né, você ter esse turbilhão justamente na área onde seria a exploração. Então, é muito diferente de qualquer outro lugar onde a Petrobras já explora. Mas também há uma preocupação com o que vai acontecer em terra, né, com os povos indígenas, com os ribeirinhos que estão ali nessa região, na fronteira ali entre o Pará com o Amapá. E qual vai ser o impacto que esse desenvolvimento, né, entre muitas aspas, pode trazer? A bronca do Raoni, ele está ecoando uma crítica que ele vem fazendo, não é de hoje, sobre esse modelo que
de desenvolvimento que foi muito danoso para os povos indígenas e que eles cansaram de testemunhar nas últimas décadas. Isso vem desde o período da ditadura, mas que talvez o trauma mais recente e também um dos mais bem registrados seja com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, pela qual ainda tem muita mágoa dos indígenas com o presidente Lula, porque, não custa lembrar, ele tentou tranquilizar as pessoas na época que Belo Monte estava sendo prospectado e falou assim, não, fiquem tranquilos, se Belo Monte se mostrar inviável, ninguém vai empurrar a usina goela abaixo de ninguém. E empurrou. E empurrou, exatamente. Então, acho que o Raoni ali, do jeito dele, tenta lembrar o Lula que não dá para continuar buscando desenvolvimento para a Amazônia desse modelo, né, como se sempre buscou, com grandes obras, grandes empreendimentos, que vão passando por cima das populações tradicionais, da floresta, do meio ambiente, justamente quando a gente já está experimentando consequências danosas, tanto do desmatamento quanto das mudanças climáticas, né? Pois é, Giovana, esse assunto promete, porque os indígenas certamente vão trazer esse tema na COP para constranger as autoridades brasileiras, né? Dentro dessa estratégia que eu já comentei antes. O Lula já passou maus bocados quando o presidente francês, o Emmanuel Macron, veio ao Brasil e visitou a Amazônia na companhia de Lula no ano passado. Vocês lembram que o Raoni encontrou os 2 chefes de Estado, né, em Belém. Inclusive, foi condecorado pelo presidente francês com a mais alta honraria francesa, que é a Legião da Honra. E o Raoni não perdeu tempo. Diante dos 2 presidentes, ele pediu que o Lula vetasse a Ferrogrão, aquele mega projeto ferroviário idealizado para escoar a produção agrícola do Centro-Oeste para os portos do Norte. A ferrovia, com 933 quilômetros de extensão, ela vai de Sinop, no Mato Grosso, a Meritituba, no Pará, acompanhando o traçado da BR-163. E está orçada em mais de 30 bilhões de reais. Está planejada há tempos, mas sua execução foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes. Sempre ele. Sempre ele. Em 2021, depois de uma ação do PSOL. O que acontece? Ali, para poder fazer o traçado da ferrovia, eles tinham mudado os limites das unidades de conservação, usando uma medida provisória do governo Temer. E o PSOL alegava, pelo jeito com razão, né? O Alexandre de Moraes deu razão a ele, de que usar uma MP para fazer isso era inconstitucional. Então, em setembro de 2023, a Corte interrompeu a tramitação dessa ação, né, da ação contra a ferrovia, e deu 6 meses para que o governo fizesse um estudo ambiental que viabilizasse a construção do empreendimento. O governo cumpriu as determinações do STF, alterou o traçado, apresentou o estudo, mas parece que os problemas permaneceram, né, Giovana? Pelo menos parte. Exato, Marina. A Ferrogrão é uma obra realmente que vem enfrentando forte resistência de indígenas, não é de hoje. O cacique Raoni falou isso, mas o povo Munduruku, que vive justamente na zona de abrangência dessa área, também vem criticando, vem falando que não dava para fazer. Porque essa região, como você bem disse, a ferrovia ela vai ali ao longo da BR-163, né? E quando a BR-163 começou a ser asfaltada ali no começo dos anos 2000, ela já naquele momento gerou um boom de desmatamento em todo aquele entorno. Então, há esse temor que a Ferrogrão volte a aumentar essa pressão, né? O que poderia também trazer mais conflitos para uma região que já é muito conflagrada. Então, o governo fez esse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para tentar, né, fazer a Ferrogrão vingar, e aí foram feitos vários pareceres técnicos de organizações que têm acompanhado o que está acontecendo na Ferrogrão, e todos eles, em geral, estão dizendo o seguinte, que as pressões, elas não foram bem resolvidas pelo Ministério dos Transportes. Ali, assim, tudo isso que eles estão temendo que vai acontecer, esse estudo não consegue oferecer condicionantes, barreiras que evitariam isso, né? Um dos pareceres, elaborado por pesquisadores da USP, da Universidade Federal de Minas, do Observatório do Clima e do Instituto Socioambiental, por exemplo, eles mostram que houve falhas na avaliação do que eles chamam de impactos cumulativos. Ou seja, você não pode olhar só para a ferrovia. Você tem que pensar na ferrovia em conjunto com essas outras infraestruturas que tem na região, como a própria rodovia. Então, e aí eles acham que ela, então, não vendo esses impactos que podem acontecer justamente sobre o desmatamento, né? Então, o que se imagina que pode acontecer ali?
Com a Ferrogrão vai ficar mais fácil escoar os grãos, né? Milho, soja, para esses portos do norte, como você mencionou. Então, o que eles estão imaginando que poderia acontecer? Um grande interesse por sojicultores e plantadores de milho para ocupar espaços perto da ferrovia, porque aí é muito mais fácil você simplesmente já, né, plantou aqui e já coloca ali dentro do trem, né? Quem defende a ferrovia diz o contrário, que não vai acontecer novos desmatamentos, porque provavelmente se plantaria soja em hoje que é ocupada por pastagem degradada, não muito produtiva, então você vai lá, põe a soja ali, desse modo não precisaria desmatar novas áreas. Mas os pareceres dizem que não é bem assim. Que se por um lado a soja de fato pode ocupar essas áreas de pasto, quem tem pasto, quem tem gado, vai querer ir para outros lugares, que hoje é o quê? Florestas, claro, né? E isso já está acontecendo. A soja e o milho vêm ocupando pastagens desde mais ou menos 2012. E a mesma área que foi ocupada por grãos acabou sendo desmatada em outros lugares para virar pasto, empurrando mesmo o desmatamento para outras regiões que hoje são preservadas. Então, para os pesquisadores, esse estudo de viabilidade do governo não mostra viabilidade nenhuma para garantir que não vai ter mais desmatamento. Pois é. Bom, o que eu posso garantir é que no segundo bloco teremos mais obras. Será que o Lula vai precisar de um programa de aceleração da popularidade? 2026 está vindo, mas mais perto ainda está a trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta. E as bolsas do mundo todo despencaram após o tarifaço de Trump, causando prejuízos catastróficos. Só as 7 principais Big Techs acumularam, até a última segunda, dia 4, a perda de quase 2 trilhões de dólares. É isso mesmo, 2 trilhões de dólares. Mas calma, que o Trump, esse gênio empreendedor que conseguiu falir até um cassino, tem uma carta na manga. Ou melhor, um cartão. O presidente dos Estados Unidos apresentou o seu Gold Card, uma versão do Green Card, o visto de residência permanente no país, que será vendido por 5 milhões de dólares e terá seu lindo rosto estampado. Ele acredita que o visto dourado vai atrair mais milionários para os Estados Unidos. Não sei se vai funcionar, mas conheço um certo ex-presidente que se interessaria muito por isso, inclusive para poder admirar o rosto de Trump em qualquer lugar. Será que vem aí um novo Pix do Bolsonaro para juntar esses 5 milhões? Bom, em inglês ele já está treinando, né? Como vocês puderam ver na Paulista, cheio aí de popcorns e ice creams. O que se sabe é que essa foi mais uma trombeta of the week, um sinal do end of times e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. Bom, e depois dessa trombeta, nada melhor do que a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que apoiam a Pública através do programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você. Bom, entrando agora então no segundo bloco, grandes obras sempre foram um marco, né, dos governos do PT, né, inclusive aí com um grande símbolo no PAC. E com isso sempre entra aí essa disputa, né, esse debate entre desenvolvimentismo e impacto ambiental. Eu acho que a região onde essa disputa é mais acirrada é justamente a região amazônica, né, Giovana? Exatamente, Terto. E não é à toa, né? Porque a gente já viu muito problema lá em torno de grandes obras. Nesse governo atual, acho que o que está mais pegando foram os que a gente comentou no primeiro bloco, a Ferrogrão e a questão da exploração do petróleo, porque hoje tem se falado muito de um bloco específico, que é o tal do Bloco 59, ali na Foz do Amazonas. Mas ele é tipo só a ponta do iceberg do que a gente pode ver com petróleo, porque a Agência Nacional de Petróleo vai fazer um leilão agora em junho e que pode ter pelo menos mais 47 blocos para potencial exploração lá na região. Então, realmente, vai abrir... O 59 vai só abrir a porteira, né? Mas sim, a gente tem visto isso, a Amazônia como esse campo, né, de muitas obras,
e são sempre gigantescas, né? Eu acho que vale a pena mencionar mais uma, além da Ferrogrão e do petróleo que a gente comentou, que é o asfaltamento de um trecho da BR-319, que é uma rodovia que liga Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas. É uma das obras que vem sendo prometidas por Lula, não é de hoje, na verdade, desde o segundo mandato dele, se eu não me engano, já era uma prioridade. Foi prioridade no governo Dilma, foi prioridade no governo Bolsonaro, e a verdade é que nunca se conseguiu provar a viabilidade dessa obra. E ele volta à carga agora porque vários políticos do Estado têm cobrado por isso, como, por exemplo, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, que é do União Brasil, um partido que está ali, né, entre os ministérios de Lula. Para dar um pouquinho uma contextualizada aqui do que a gente está falando, qual que é o problema em torno dessa rodovia. Ela foi aberta ainda na ditadura militar, foi asfaltada naquela época, mas com o tempo ninguém foi cuidando muito daquilo, ela foi sendo abandonada, o mato praticamente tomou conta e hoje tem trechos que são realmente muito difíceis de transitar. Dos quase 900 quilômetros que ela tem, entre Porto Velho e Manaus, os primeiros 200, mais ou menos, ali saindo de Porto Velho, estão bonitinhos, asfaltados, e os últimos 250, quer dizer, já chegando em Manaus, também estão ok. Mas tem o tal do trecho do meio, e ele recebe esse nome mesmo até nos processos de licenciamento, que são mais ou menos 400 quilômetros, que é uma buraqueira só. Então tem uma cobrança muito grande da população que vive ali no entorno, só que o problema é que essa região corta uma das áreas mais preservadas da Amazônia, já no estado do Amazonas. Ali teve pouco desmatamento até hoje. Realmente, ela é um bolsão protegendo a floresta. E de extrema riqueza, de extrema de biodiversidade e muito importante para estoques de carbono. Ainda no governo Bolsonaro, em julho de 2022, foi concedida uma licença prévia para esse asfaltamento e a mera, expectativa da obra acontecer já tinha feito o desmatamento saltar nos municípios do entorno da BR-319. Entre 2020 e 2022, eles mais que dobraram ali naquela região e diversos estudos mostram que se o projeto for feito como ele está hoje, pode quadruplicar esse desmatamento nas próximas 3 décadas. A Justiça Federal do Amazonas, em julho do ano passado, concedeu uma liminar derrubando essa licença prévia, atendendo a uma ação que tinha sido movida pelo Observatório do Clima. Só que aí, em outubro, uma outra instância da Justiça foi lá e derrubou essa liminar, e agora ela está sendo analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ. Só que, nesse meio tempo, o Comitê Gestor do PAC foi lá e incluiu como prioridade a pavimentação, se não de todos os 400 quilômetros, mas pelo menos de 52 quilômetros dessa rodovia, porque foi uma resposta que eles deram quando estavam tendo as queimadas no ano passado, e aí começou aquele desespero de não se consegue chegar com um bombeiro, as pessoas não têm como se mover, a fumaça chegando, e aí foram lá e falaram, não, então vamos pelo menos asfaltar esses 52 quilômetros, de modo que a briga continua. Olha, gente, eu acho que o que o governo Lula está tentando fazer é tirar pelo menos alguns projetos do papel, porque a situação não está difícil, né? E o Congresso costuma gostar de grandes obras, sem contar que eles não têm muita preocupação ambiental. Nenhuma. A gente viu nessa semana, na terça-feira, saiu uma denúncia de que o senador, o presidente do Senado, né? O senador Davi Alcolumbre, teve fazendas ali na região que desmataram terras da União. E ainda por cima, o governo Lula liberou uma estrada que liga as fazendas do senador. Apesar da melhora nas últimas pesquisas, a taxa de reprovação do presidente, 38%, é maior que a de aprovação, que subiu de 24% para 29% nessa última pesquisa. A gente não sabe se essa tendência de recuperação vai se confirmar, mas mostrar capacidade, né, de fazer obras, mostrar um governo eficiente, que está amargando o fato de ter ficado abaixo das expectativas dos seus próprios eleitores e ainda agradar a boa parte da população da região, que, como a Giovana disse, quer as obras, né? Então, com essa dificuldade de aprovar os projetos no Congresso,
a gente vê que é uma saída. Olha a luta que o governo tá para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? E, afinal, o ano que vem tem eleições. E, embora as últimas pesquisas mostrem que Lula ainda ganha em todos os cenários apresentados, inclusive de Bolsonaro, né? Se a eleição fosse hoje e o Bolsonaro elegível, a popularidade do ex-presidente não é nada desprezível. Eu não acho pouco colocar 45 mil pessoas na rua em uma manifestação, como aconteceu no domingo passado. Embora seja verdade que, além de inelegível pelo TSE, agora o Bolsonaro é réu por tentativa de golpe no STF, o que piora a situação do ex-presidente. Nessa pesquisa da Datafolha que saiu na terça-feira, apareceu, por exemplo, que 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro deve ser preso. Mas aí nós temos quem? A figura de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que estava na manifestação de domingo, mostrando fidelidade a Bolsonaro e agradando aquele eleitorado, né? Que ele pode herdar, pelo menos uma boa parte, né? E a candidatura do engenheiro Tarcísio de Freitas já foi abraçada pela direita pragmática, é a que aparece como a mais forte nas pesquisas mais recentes. Segundo o último Datafolha, Lula venceria Tarcísio no segundo turno por 48% a 39%, o que é apertado, né? Considerando que Lula é uma figura nacional e o Tarcísio ainda é menos conhecido. Sim. Se em 2026 Tarcísio for candidato e vencer, aí sim acho que nós teremos um problema bem maior na Amazônia. Eu acho que não é à toa que tem muito ambientalista que ainda tem medo de criticar Lula, justamente com medo de parecer que com ele não tá bom, né? Não, pode ser pior, né? Acho que não custa sempre a gente lembrar que o governo Bolsonaro não prezou nada pela gestão ambiental e Tarcísio de Freitas era parte desse governo, né? Foi ministro de infraestrutura. Não é à toa que o governo ficou conhecido com a expressão passar a boiada, né? E eu acho que hoje, por mais que a gente veja por parte de Lula uma pressão ali em cima do IBAMA, não só por parte dele, mas por outros membros do governo, o rito do licenciamento ambiental está sendo cumprido. Né? Até agora a gente não viu exatamente ele sendo passado por cima, né? É claro que tem um jogo político, tem discurso inflamado, o Lula ora provoca o IBAMA, ora provoca a Marina, né? Já teve uma vez que ele disse, não, a Marina é inteligente, ela não vai deixar de dar a licença. Bom, mas por enquanto a gente não viu um atropelo, como sim a gente viu na questão do governo Bolsonaro. Essa licença prévia que eu comentei que eles deram para a BR-319 foi pelo ex-presidente do IBAMA, o então Eduardo Bin, que era um cara que estava sendo investigado, está sendo investigado por favorecer madeireiras, né, junto com o Ricardo Salles. E ele, quando deu essa licença prévia, ele atropelou todos os pareceres dos técnicos do IBAMA que eram contra essa licença prévia. Pois é, Giovana, o que eu acho é que o Lula ele favorece mais o debate, né? E ele, pelo menos, tenta ter um planejamento, políticas públicas mais consistentes para equilibrar essa necessidade econômica, né, do agronegócio, a necessidade de estrutura da população, com coisas igualmente importantes, para dizer o mínimo, como a preservação da floresta e dos povos que vivem ali. Mas essa questão de fundo que a gente está falando, ela tem que ser discutida seriamente, em vez de a cada obra a gente ter que levantar os mesmos problemas. Ou deixar que isso se torne uma questão eleitoreira, como se tornou para os bolsonaristas, né? Que não por acaso dominam a maioria dos estados da Amazônia Legal. A gente tem que lembrar que hoje mais de 80% da Amazônia é urbana e que nas pequenas e médias cidades os moradores querem as obras, querem mais infraestrutura e acham que justamente os governos do PT, a Marina, são coisas que eles consideram importantes para melhorar a qualidade de vida deles, né? Esse trecho que o Lula quer reconstruir, como você explicou, Giovana, liga duas capitais ao resto do país. E tem uma série de povoados e cidades que ficam sem ligação com Porto Velho ou com Manaus, e uma região que é precária em serviços e equipamentos públicos. É aquela história, um parente fica doente e como é que você faz, né? Que a gente viu nas queimadas do ano passado. E quando o Lula visitou o Amazonas, naquela ocasião, em setembro, ele fez exatamente esse discurso para os moradores de Manaquiri, que é uma cidade bem padrão ali da Amazônia, né?
30 mil habitantes, cerca de 160 quilômetros de Manaus. Ele falou, né? É preciso parar com essa história de achar que a companheira Marina não quer construir a BR-319, ele falou. E comentou que a rodovia foi abandonada por desleixo e ficou aquilo, né? Como a Giovana descreveu, 2 partes construídas e um meio, 400 quilômetros, inutilizado. Quer dizer, se olhando pelo lado do senso comum, parece um absurdo, né? Mas tem todas essas questões que a Giovana citou para equilibrar, né? Da importância ambiental da região e também da sua fragilidade. E como você também comentou, Giovana, no caso da Ferrogrão, até hoje a gente construi obras com estudos ambientais falhos, né? Com processos de licenciamento que precisam ser aprimorados para cumprir o básico com uma ideia de desenvolvimento sustentável. Pois é, né? É um equilíbrio aí importante que o debate continua aí na sociedade, né? Bom, mas depois desse segundo bloco, vamos agora a uma grande obra deste programa, que é o quadro A Luz no Fim do Túnel, que vem aí logo depois da vinheta com Anjo Gabriel. Oi, pessoal! Uma plataforma recém-lançada pretende ajudar a diminuir as emissões de metano, um dos gases mais potentes do efeito estufa. Mas aí você me pergunta, como, Gabriel? A resposta está na compostagem. Essa é a principal solução para reduzir o envio de resíduos orgânicos para os aterros sanitários, e assim diminuir a emissão de metano. Hoje, menos de 1% de todos os resíduos orgânicos do Brasil são compostados. A plataforma Brasil Composta Cultiva, do Instituto Polis, tem um painel que reúne casos de sucesso de compostagem de cerca de 15 cidades espalhadas pelo país, para mostrar para os gestores públicos que é possível ter políticas eficientes nessa área. O principal exemplo é Florianópolis, a primeira cidade do Brasil a ter coleta seletiva de resíduos orgânicos para compostagem. Por lá, cerca de 12% dos resíduos orgânicos são compostados, enquanto em São Paulo é menos de 1%. A plataforma oferece cursos e treinamentos para ajudar as prefeituras que queiram estimular a compostagem. E também desenvolve pesquisas sobre a geração de emprego e renda com essas ações. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org e também encontrar matérias e links interessantes acessando apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo. E se você gosta do Bom Dia Fim do Mundo, também vai gostar do Pauta Pública, outro podcast produzido pela Agência Pública, apresentado por Andréa Dipp e Cláudia Jardim. O Pauta traz toda semana entrevistas com grandes temas dos nossos tempos, né? Se você se interessa por política, direitos humanos e também grandes assuntos da sociedade. No episódio dessa sexta tem uma conversa com o psicólogo e terapeuta Alexandre Coimbra, falando sobre ansiedade, que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Se você se interessou por esse assunto, procura aí o Pauta Pública no seu feed e boa escuta. Agora, já ficando por aqui, eu vou despedindo aqui das minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana, até semana que vem. Abraço, Terto, Marina. Tchau, tchau, pessoal, até semana que vem. E Marina Amaral, até semana que vem. Um abraço. Um abraço, e eu tenho que fazer uma pequena correção. Na semana passada, no episódio da semana passada, eu falei que o ministro Gilmar Mendes cresceu em Diamantino, no Mato Grosso do Sul, mas é Diamantino, Mato Grosso. Com essa correção eu me despeço. Tchau, gente. Até a semana que vem. E quinta-feira que vem, bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores e no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira, 5h30 da tarde, no C3 TV. E segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, fim do mundo.